ações existentes no município e foi coordenador da Festa Estadual da Ovelha, né? E só para reforçar, o João Venera, além de vereador, ele é natural de São João Batista, né? A cidade da qual eu sou cidadão honorário, porque fui criado na cidade de São João Batista, nasci na cidade vizinha de Major Gersino e fui criado em São João Batista. Para mim é uma alegria muito grande ter o amigo aqui nesta reunião da Comissão de Agricultura, acompanhado pelas lideranças de Planalto Alegre, que citaremos em seguida, né? Eu gostaria também de convidar aqui para a exposição o vice-prefeito de Papanduva, Cleito Alves Martins, sobre a necessidade da facilitação e simplificação do acesso e da exploração das cascalheiras destinadas à manutenção das estradas rurais na região do Planalto Norte catarinense, conforme requerimento 212/2025. E também da exposição pelos senhores Edson Carlos Barpe e Silvio Mortelli, colaboradores da Alfa, sobre a produção de grão no Planalto Norte do estado de Santa Catarina. Eu resido em Chapecó, sou cidadão adotado pela cidade de Chapecó, e a Alfa é uma empresa que orgulha muito Chapecó, orgulha muito Santa Catarina, e por isso nós também, assim, o fizemos o convite. Então, a sistemática aqui funciona na prática da seguinte forma: essa fala aqui está sendo gravada para os meios de comunicação da Assembleia Legislativa e as falas sempre servem de orientações para que a gente construa políticas públicas para fortalecer as cadeias produtivas do agronegócio. Então, primeiramente, eu passo a palavra ao João Venera, né, que é nosso vereador de Campo Alegre, para assim fazer uso da sua palavra, falando sobre os seus trabalhos e a importância que a Festa da Ovelha tem para com o turismo e o desenvolvimento econômico da região do Planalto Norte. Então, vereador, a palavra está com Vossa Excelência. Olá, bom dia a todos. Bom dia, deputado. Com enorme satisfação que nós estamos aqui presentes, né, da participar dessa comissão da agricultura, ter a oportunidade, uma oportunidade única, ímpar, de falar sobre a importância da ovinocultura, desse tão importante evento econômico, para que a gente possa também estar falando em nome da nossa cidade e de toda a região. Então, muito obrigado pelo espaço. Tenho certeza que, a partir de hoje, a Alesc terá uma outra visão sobre essa tão importante cadeia produtiva que é os ovinos, da ovinocultura, não somente aqui em Campo Alegre, mas todo o Planalto Norte. Quero aqui, nesse momento também, além de cumprimentá-lo, cumprimentar as pessoas que estão aqui acompanhando de Campo Alegre, da nossa comunidade, os vereadores Alexandre Telma, Elizabeth Knopka, também o Alisson, presidente da ASIACA, pessoas que estão aí trabalhando para o fortalecimento dessa cultura. A Rose, Marília, secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, assim como o Edilson também, que é secretário hoje da Agricultura e do Desenvolvimento Econômico de Campo Alegre. Falar sobre a ovinocultura hoje é de extrema relevância. Nós temos aqui, deputado, talvez até uma apresentação que a gente trouxe, não sei se nós temos isso pronto para disponibilizar para as pessoas. Então, a ovinocultura hoje em Campo Alegre, ela é de relevância e importância, tem esse direcionamento para fortalecer a cadeia produtiva local. Nós queremos melhorar a rentabilidade dos produtores, atender a crescente demanda por produtos, né?
e da qualidade da carne ovina, lãs e derivados. Campo Alegre, como ele tem esse clima ameno, favorável também para a criação, mas nós enfrentamos vários desafios. E é isso que a gente quer passar para as pessoas. Ter a oportunidade de falar sobre os pontos fortes, mas também os desafios que nós enfrentamos dentro da ovinocultura local. Nosso município, dentro dessa contextualização, ela tem essa vocação, né, na pecuária familiar. Ela tem um potencial de crescimento para uma ovinocultura de corte, leite, genética e turismo. Nós temos algumas raças incomuns que hoje são produzidas na região, até pelo forte que é a busca de carne nobre. E nós também temos hoje no município em torno de 50 produtores, né, que produzem até 3.000 animais. Nós temos aqui como objetivo geral que é fortalecer toda essa cadeia em Campo Alegre, através de busca de apoio técnico, melhoria da genética, a organização de produtores, a inserção do mercado não somente regional e estadual, mas também a nível de Brasil. Nós também, dentro dessa contextualização, nós temos já ações que acontecem dentro do nosso município, que são a Festa da Ovelha, um importante marco, né, que hoje ela alavanca toda essa cadeia, através da vinda de vários turistas que aprenderam, e temos a oportunidade de oferecer lá uma carne nobre. A degustação dessa carne, ela cada vez mais atrai pessoas e adeptos a esse evento. Nós também temos aqui várias alternativas na questão do artesanato, que é muito forte também, crescente. As ações e andamentos que nós temos no município. Nós já temos 2 entidades lá, que são a Associação de Criadores de Ovinos e também o Núcleo de Produtores. Estamos agora, em conjunto com a SIACA, o Alisson está em conjunto com toda a diretoria, formando o Núcleo de Ovinocultores, que é para envolver não somente as associações, mas criar eventuais e atrair novos produtores para fortalecer cada vez mais a ovinocultura. Nós temos cursos e oficinas que são promovidas pelo Senar, assistência técnica através da ATEG, Senar, Sebratec, a Escola da Ovelha, que hoje também é um marco para nosso município. Temos lá uma pessoa que realmente trabalha com muito afinco a questão da ovinocultura, que é o Lucas. Grande abraço para você, Lucas, e parabenizar pelo trabalho que você também desenvolve dentro da ovinocultura de Campo Alegre. Nós temos feiras técnicas de vivências com ovinocultores, e ele também, o Lucas, ele promove a escola de campo, que é a sucessão familiar dentro das propriedades rurais. Nós temos aí alguns eventos, algumas coisas que nós realizamos já no nosso município. Nós temos um potencial econômico e social muito grande, que é a renda que nós buscamos aí, a renda de pequenas propriedades, o rápido retorno, né, que realmente, para quem conhece a cadeia produtiva, você sabe do ciclo produtivo da ovelha, ele é rápido, né, em torno de 6 meses você consegue ter animal de corte. Nós temos a integração com o turismo rural. Hoje muitas pessoas buscam Campo Alegre, além da beleza, mas também com o contato com os animais. Muitas das propriedades hoje, eles têm a ovelha para que as pessoas que lá estão visitando, eles tenham essa integração, essa conectividade entre a cidade e o campo. E a ovelha talvez seja um dos grandes propulsores, né? Uma alavancagem para também fazer essa conexão.
Temos aí alguns eventos e ações que são feitas e realizadas na nossa cidade, que nós buscamos, né, desses desafios que nós temos, que é aumentar a produtividade, capacitar os produtores rurais com boas práticas de manejo da nutrição, da sanidade, da comercialização, mas nós buscamos, acima de tudo, fortalecer e criar as nossas associações, talvez trabalhar de forma mais cooperativa, isso que nós também buscamos, né, com todos os produtores. Nós também desejamos implantar programa de melhoramento genético com foco nas raças adaptadas, com bom rendimento, né, que tem como exemplo aqui as raças do Dorper, o Texels e outras. Implantar, talvez esse seja um desafio dentro da SIACA, né, Alisson, é a gente implantar um selo da qualidade local, onde nós temos a entrada de muitas carnes de outros lugares, até de países vizinhos, que não têm o mesmo cuidado, a mesma qualidade na qual nós tratamos a ovinocultura, ou a carne, que é o nosso carro-chefe na nossa região. Estimular práticas sustentáveis de produção, como manejo, a rotatividade, né, das pastagens, integração com outras culturas que também tem nas propriedades rurais. Nós temos algumas ações propostas, além das oficinas que acontecem. Nós temos a implantação, recentemente pela SIACA, do núcleo. Nós temos também agora a busca, talvez agora se abre uma boa porta, deputado, que é a questão de nós buscarmos aí um melhoramento genético. Então, trabalharmos talvez com alguns projetos específicos, buscando conhecimento técnico, talvez até algumas parcerias com universidades, para que a gente possa, de fato, estar fortalecendo a ovinocultura de forma consistente. Talvez o mais importante que nos falta hoje na região é um mapeamento dos produtores locais e o diagnóstico dessa produção atual. Isso talvez seja o que a gente precisa fazer de fato e ter esse entendimento da ovinocultura na nossa região. E é lógico, a captação, né, a busca por futuros produtores. Nós temos muitas propriedades aptas, próprias, mas a gente precisa, para que a gente tenha rentabilidade, até atração para parceria com frigoríficos, ou até o que a gente sonha, o nosso desejo de trazer um abatedouro para a nossa região, é um incremento em números, né, de animais, mais produtores, para que a gente tenha número, para que torne essa atividade, esse evento também rentável. E em conversa com produtores, que a gente tem um caminho, é muita proximidade, talvez o que nós precisamos na nossa região é o primeiro, antes de entrar com toda a parte de animais, seria preparar a estrutura da propriedade de formação de pastagens, loteamento e piquetes, também fazer os apriscos e depois sim entrar com os animais e a assistência técnica. Então são caminhos passo a passo necessários para que a ovinocultura realmente ela se torne viável para toda a região. É lógico, o atrativo é a adesão que a gente busca aí, né, que são os públicos-alvos, que são esses produtores, jovens, né, a gente vê jovens aqui hoje nessa plateia acompanhando o nosso trabalho. É importante o despertar para quem está vindo. Então, professor, é importante esse conhecimento, esse envolvimento com as escolas, com as universidades, com os jovens que estão no campo, para que a gente tenha maior adesão. E é lógico, hoje, dentro dessas parcerias possíveis que a gente busca, estão os municípios, através das suas secretarias, né, com a capacitação técnica, com infraestrutura. Hoje, Campo Alegre já está dando um passo, que é a questão da aquisição de microscópio, ultrassom, que é para dar esse amparo a todos os criadores. Parceria com a EPAGRE, Senar,
as universidades que eu falei aqui, citei, cooperativas agrícolas locais, SEBRAE, e a LESC, hoje que a gente está dando um grande passo aqui, deputado. A gente dá a oportunidade aqui de estar falando dessas necessidades, dessas carências, e é lógico que nós buscamos hoje um apoio da LESC, em cima daquilo que a gente realmente necessita, e fazer com que a atividade seja fortalecida, né, para nós darmos uma melhor dinâmica para toda a criação de ovinocultores na nossa região. Eu falo da região porque Campo Alegre, ela tem esse atrativo muito forte, mas a nossa região tem que ser falada de uma forma geral, até porque isso viabiliza todos os recursos e um entendimento melhor de toda a cadeia produtiva. Então, uma oportunidade única, como eu falei, ímpar. Agradecer, deputado, mais uma vez por essa oportunidade. Gostaria que, se possível, nós abríssemos um espaço para o Alisson, que é presidente da SIACA, para ele falar sobre a importância do associativismo na nossa região e esse papel tão importante das entidades de classe no envolvimento de todo esse projeto. Olha, nós temos aqui um horário regimental, mas temos 2 minutinhos ainda, podemos abrir esse espaço. Pode falar de lá mesmo? Por favor, indica, aqui tem o microfone. Isso, por gentileza. Alô. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes na LESC, agradecer essa abertura, tá? Vou ser bem breve, né? A gente, em Campo Alegre, está unindo força, decidimos juntar o poder público, junto com a iniciativa privada, as associações, para poder realmente desenvolver o município, nessa questão principalmente na produção de vinicultores. Então, hoje a gente vem trabalhando junto, né, buscando o SEBRAE e alguns parceiros que possam desenvolver, nos ajudar, nos auxiliar, para que Campo Alegre realmente faça jus ao seu nome capital, né, da ovelha, e realmente fazer que essas comunidades, esses agricultores possam se desenvolver e crescer e realmente levar esse produto para outros locais, outras cidades, né, que as pessoas possam ter a oportunidade de consumir essa carne de ovelha que é produzida em Campo Alegre. Então, fica aqui meu agradecimento, e a SIACA, a gente está realmente unindo forças para que isso possa acontecer e realmente desenvolver ainda mais esse setor produtivo de Campo Alegre. Então, fica aqui meu agradecimento à participação. Muito obrigado. Pois não? Por gentileza, pode fazer uso do microfone. Bom dia, nobre deputado, nobres deputados, público em geral. Eu só queria fazer uma parte, vereador, porque num determinado momento da sua fala, mencionou que a IPAGRE trabalha na cadeia. Isso é fato, né? Assim como trabalha em todas as cadeias produtivas do município e da região do Planalto Norte e do estado todo, né? Num determinado momento, o senhor se queixou de falta de crédito. E essa parte que eu quero fazer o meu parênteses, dizer que a IPAGRE trabalha com vários incentivos, inclusive na cadeia produtiva da ovinocultura, trazendo qualquer tipo de melhoria no sistema, né, produtivo, como a melhoria do plantel, compra de matrizes, reprodutores e etc. E com incentivo na subvenção dos juros e financiamento direto, assim como insumos também para a propriedade em geral, né, como calcário, sementes, adubos, etc, etc. Então, desde a parte de insumos, a parte do investimento, a parte da genética com animais e todo o sistema produtivo. O senhor falou aí de aprisco, de estrutura. Tudo isso aí nós temos condições de atender com projetos, tanto para bancos como financiamento direto na conta do agricultor. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. Somente para concluir, em relação a isso, é importante que a gente fala hoje dentro da propriedade. O que falta, talvez, é a questão de cases de negócios para atração
de novos produtores. Então, o que a gente busca novos produtores, busca plantel, busca essa adesão no segmento, mas talvez nós criássemos uma propriedade modelo, aonde seria o ideal. Esse é o caminho que a gente falou sobre todo esse formato, essa estruturação necessária da cadeia para que as pessoas entendessem e tornar a viabilidade e fosse atrativa aos olhos dos outros que tenham essa intenção. Então, é mais nessa linha de cases de negócios para que todos entendam, tenham esse entendimento do que realmente é viável e vale a pena criar o ovinos. É nesse sentido. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao vereador João Venera, pode permanecer aqui na mesa, né? Assim como quero agradecer aqui a presença de toda a equipe que veio de Planalto Alegre, a vereadora Elizabeth Cardoso Quinopa, né? O vereador Alexandre Telmo Neto, né? O secretário de Agricultura, o Edilson Puchineski, acertei? Quase. A Marília Chefe, que é a secretária de Turismo, o Alisson, que é o presidente da Associação Comercial, né? E todas as lideranças que vieram de Campo Alegre, que é um município referência aqui em Santa Catarina no turismo e é a capital catarinense da ovelha, né? Então tem uma história aí muito rica na festa da ovelha. Eu quero também registrar aqui a presença dos agrônomos da IPAGRE, o Marcos Euclide Vieira, o Gilberto Neppel, né? E o Donato João Noemberg, né? Que fazem parte da equipe da IPAGRE, do Comitê de Bacia do Rio Canoinha e afluentes também do Rio Negro. Quero aqui agradecer a presença, assim como a presença aqui à minha direita do deputado Marquito, que é engenheiro agrônomo, né, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, né, e também do deputado Nilson Berlanda, né, que é da cidade de Curitibano, um grande empreendedor catarinense, que sempre está apoiando e participando das ações que envolvem a agricultura de Santa Catarina. Eu quero, nesse momento, passar a palavra, né, para o vice-prefeito de Papanduva, o Cleiton. Cadê o Cleiton? O Cleiton já chegou? Isso, por favor, Cleiton, chega aqui à mesa, né? Até para que o senhor se adapte bem ao ambiente antes. Então, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso representante da Cooperalfa, o Edson Carlos Barp, que vai, e o Silvio Mortelli, que vão falar sobre a produção de grão no Planalto Norte do estado de Santa Catarina. Então, a palavra está com Vossa Excelência. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer nosso conterrâneo lá do Oeste, que a gente também é de lá. Agradecer pela oportunidade de nos estar dando essa apresentação de números de Santa Catarina, números do Planalto Norte. Então, vocês vão ver que o Planalto Norte está evoluindo muito em termos do agro. O nome já diz que é bonito, né? Agro. Então, nós estamos bem aqui no Planalto Norte. Dizer que o nosso presidente não pôde estar presente, mas a gente vai estar aqui para mostrar números e mostrar dados para vocês. Então, eu sou o Edson Barp, trabalho de gerente da filial de Canoinhas. Por quase 8 anos tive a oportunidade de trabalhar nessa cidade de Mafra também, e é uma cidade muito pujante e muito bem localizada. O agro agradece. Estamos perto de Portos, estamos perto de Joinville, estamos perto de Curitiba, e isso tudo soma. Então,
Essa imagem inicial é a matriz de Chapecó. Para quem não conhece a Alfa, o Altair conhece bem, né, Altair? Então, é o setor administrativo que está nesse prédio aqui. Eu vou começar a apresentar dados de produção de Santa Catarina. Então, a cultura da soja, a fonte que a gente pegou lá é a Epagri e o Cepa. A soja em Santa Catarina se planta 770 mil hectares, com 52 milhões e 69 mil sacas. Milho safra, a gente planta 255 mil, com 41 milhões 994. Precisamos evoluir no milho, né, Altair? O consumo é muito grande em Santa Catarina e vem muito milho de fora. Então, nós precisamos evoluir. Trigo, a gente planta 101 mil hectares, com 5.996 mil sacas. Feijão, 34 mil hectares, com 1.194 mil sacas. E feijão safrinha é menos, 33 mil, com 956 mil sacas. Então, preste atenção no número, ó, 770 mil hectares para 52 milhões de sacas, isso dá uma média de 67 sacas por hectare. Nós, Santa Catarina, produzimos bem, 60 média. Milho, 255 mil para 41 milhões, a gente produz média 164 mil sacas. Então, preste atenção nesses números, que na sequência vai vir os números do Planalto Norte, e a gente está acima da média de Santa Catarina. Então, aqui a produção do Planalto Norte. A cultura da soja, ó, 168 mil hectares, com 13 milhões e 500 mil sacas. Milho, 27 mil hectares, praticamente, com 5 milhões e 11 mil sacas. Trigo, 17 mil hectares, com 1 milhão e 3 mil sacas. Feijão, 7.700, com 238 mil sacas. Então, percebam que a soja aqui no Planalto Norte, nós temos uma média de 186 sacas, desculpa, a soja a gente tem uma média de 80 sacas por hectare, enquanto Santa Catarina tem uma média de 67 sacas. Então, nós estamos numa região muito produtiva de soja. Milho, Santa Catarina com uma média de 164 e o Planalto Norte com 186. Então, a gente também está muito bem nesse quesito. Dados de recebimento da Cooperalfa em Santa Catarina. Eu vou me ater só ao 2025. Soja, 9 milhões e 600 mil sacas. Milho, 4 milhões e 900 mil sacas. Feijão preto, 183 mil sacas. E o trigo, eu vou pegar o ano de 24, porque esse ano não entrou ainda, 1 milhão 546 mil sacas. Então, nós vamos chegar a passar um pouquinho de 16 milhões de sacas. Então, perceba esse número, ó. Soja, 9 milhões e 600 mil sacas. Dados do recebimento do Planalto Norte, ó. 9 milhões e 600 mil sacas, a gente recebe 5 milhões de sacas aqui. Então, a gente recebe mais da metade da soja que a Alfa recebe em Santa Catarina, aqui no Planalto Norte. A gente tem milho, 1 milhão e 338 mil sacas, feijão preto, a gente recebeu 27 mil sacas, e o trigo nacional, ele não entrou ainda. Essa aqui também é uma preocupação nossa, Altair. Capacidade de estocagem da Alfa, silos e armazéns. A Alfa vem evoluindo bastante. O senhor conhece Chapecó, né, o complexo lá da Tomazelli, mas precisamos evoluir mais ainda. A Alfa tem uma capacidade de 20 milhões de sacas,
Capacidade do Planalto Norte, 3.723.000 sacas. E a capacidade do Planalto Norte, Silo Bolsa, na sequência, eu vou mostrar para os senhores o que é Silo Bolsa, 950.000 sacas. A gente tem 12 unidades de recebimento de cereais, 5 transbordos. Eu quero aqui também colocar que a gente tem 11 filiais em Santa Catarina de atendimento ao público, 4 supermercados e 5 lojas no Paraná, que fazem parte aqui da região do Planalto Norte. O que é o Silo Bolsa? Em anos de desafios, né, Altair? A gente coloca aqueles silos, lá tem um silo normal e do lado tem aqueles pontos brancos lá. Esse é o Silo Bolsa. Então, nós precisamos, em momentos de aperto de guardar a produção, a gente guarda no Silo Bolsa. A gente está construindo também para deixar para o público saber, no interior de Itaiópolis, na Moema, a gente está construindo um silo lá. Então, o projeto já está pronto e já a construção já está acontecendo. Multiplicação de sementes. A região também é muito boa para a gente multiplicar sementes. Então, vejam aqui, ó, a gente, é a última safra que está exposta aqui. Ó. Soja, 194.000 sacas, Altair. Agrega muito valor para o produtor. Trigo, 73.000 sacas, a gente fez aqui em Canoinhas, a gente tem uma UBS, que é a Unidade de Beneficiamento de Sementes, em Canoinhas. Feijão, 24.800 sacos, triticale, 3.200 sacos, e aveia branca, 11.000 sacas. Mas o mais importante, que a gente quer frisar aqui, ó, foram pagos de bonificação para o produtor, 3.300.000 reais. Isso conta muito, fica aqui para a nossa região. Estamos com um projeto muito avançado também, possivelmente em estudo, para sair mais uma UBS aqui no Planalto Norte, que é uma região que tem vocação para produzir semente. Leite. Leite aqui também a gente colocou por o que nós recebemos por ano, 20 milhões de sacas, 20 milhões de litros, 23, 21.700.000 litros, 24, 21.500.000 litros, e até julho desse ano, 12.200.000 litros. Percebam aqui, ó, que também é um ponto de atenção para os nossos deputados que se fazem presente aqui, porque a gente está crescendo em quantidade. Mas se nós olharmos lá, 114 produtores, tem produtor desistindo da atividade. E nós precisamos ter algum meio para manter eles no meio rural. Então, a gente vem crescendo em volume, mas diminuindo em percentual de produtor no campo. Capital social. Capital social sobre sobra, mas vendas mais sobras. O que é capital social? Então, aqui eu só vou falar soja, milho, trigo e leite, que é a atividade da nossa região. Isso que a Alfa pagou, Altair. No último ano, quem negociou com a Alfa, cada saca de soja entregue, a Alfa pagou nessas 3, em compras, mais vendas, mais sobras, R$ 3,41 a mais por saco. Esse dinheiro vai na cota capital, que oportunamente, conforme o estatuto, é devolvida para o produtor. Milho, a cada saca entregue, nós pagamos R$ 1,54 a mais. Trigo, R$ 1,95. E o leite, 0,7 centavos a mais por litro entregue. Evolução do capital social integralizados. Vejam só o quanto a Alfa cresceu em termos de capitalização. E esse dinheiro, oportunamente, vai ser distribuído para cada associado, para cada associada que tem direito. Então, nós passamos de 2022 de 400 milhões e finalizamos em 2025 para 654 milhões. É um dinheiro bem expressivo
que vai para o nosso agricultor, para o nosso produtor rural. Valor pago de cota capital que a Alfa já pagou para os produtores. Fora esse 653 milhões, a Alfa já pagou 274 milhões para produtor, na regional de Canoinhas, que a gente está falando aqui, na regional norte. Aqui está de 98 a 2024. Não, que o número está incorreto, é de 2013 a 2024. A gente já pagou 43 milhões e 400 mil reais. Na última entrega da cota capital que a gente fez aqui em Canoinhas, no mês no mês 5, a gente pagou praticamente 7 milhões para 373 produtores. Isso também o dinheiro fica aqui na regional norte de Santa Catarina. Os investimentos da Alfa. Então, eu coloco aqui os investimentos que foram feitos ao longo desses, de 2003, que a Alfa veio para cá, até hoje. Então, vejam que os investimentos foram em todos os municípios. A gente tem investimentos desde Rio Negrinho até Papanduva, Porto União, Santa Cruz. Então, se nós atualizarmos esses valores, Altair, nós chegamos muito próximo de 1,5 bilhões de reais investidos já aqui no Planalto Norte. Então, são números que nos orgulham, porque a gente está numa região muito próspera e muito boa. Obrigado aos ouvintes que me ouviram. Eu quero aqui, se o Altair me permitir, Altair, 3 sugestões eu tenho aqui para a nossa região. Eu acho que a gente está aqui com uma solicitação e fazer um agradecimento também. Dizer para vocês que a região, eu ando bastante de Porto União até São Francisco, até Paranaguá, e precisamos de rodovias. Principalmente em trechos que aperta o trânsito. Vocês sabem que nós temos muitos caminhões. Se nós pegarmos no horário de pico de Mafra a Rio Negrinho, você não consegue ultrapassar ninguém. É muito caminhão na BR. Então, nós precisamos uma atenção especial para as nossas rodovias aqui do Planalto Norte. Solicitar também que a gente tem um pouquinho de deficiência no campo da telefonia do nosso agricultor. A gente sabe que os municípios são grandes, extensos, e a gente precisa que essa telefonia também ela evolua mais rápido, principalmente com o advento da nota eletrônica. E segurança jurídica, né? Que ultimamente a gente tem pouca segurança jurídica. A gente sabe que hoje o Brasil está um pouco conturbado, mas nós precisamos de segurança jurídica. E agradecer principalmente aos colegas deputados que estão aqui, ao nosso governador Jorginho, que fez a nossa rodovia de Canoinhas a Papanduva, que muito, muito bem foi feita. Agradecemos pela oportunidade. Obrigado e um ótimo evento a todos. Eu quero agradecer a excelente explanação aqui sobre a Alfa, né? A Alfa é uma empresa de muito sucesso, né? É uma cooperativa, né, que orgulha muito os catarinenses. Eu tenho certeza que a contribuição que a Alfa está dando com o desenvolvimento aqui de Planalto Alegre é simplesmente extraordinário. Então, meus parabéns. Conheço a história da Alfa, né, e uma história alicerçada em valores, alicerçada na família, na produção e na boa distribuição do recurso e principalmente na transparência, né? Empresa transparente que a valoriza o ESG e que está na vanguarda, por isso o nosso orgulho. Em seguida eu vou passar a palavra para o vice-prefeito Cleito Alves Martins, né, para fazer a fala, né, em seguida a sua fala, daí eu passo a palavra aos deputados aqui presentes que queiram fazer uso da palavra, para nós encaminharmos
daí para o encerramento, haja visto que nós já vamos ter uma outra reunião em seguida, e daí o nosso tempo já está ficando espremido. Então, passo a palavra ao vice-prefeito de Papanduva, o Cleiton Alves Martim, que vai falar sobre a necessidade da facilitação e a simplificação do acesso à exploração de cascalheira, que foi uma proposta do deputado Antídio Lunelli, né, que está aqui junto conosco na mesa, é um deputado de Jaraguá do Sul, um empreendedor nato, mas que sempre está defendendo o produtor rural e que está aqui presente também. Então, passo a palavra ao vice-prefeito de Papanduva, o Cleiton. A palavra está com Vossa Excelência. Bom dia, deputado Altair. Seu nome, cumprimento toda a mesa, os demais deputados aqui presentes, ao público que aqui está junto de nós, nos prestigiando, nesse momento especial aqui em Mafra, recebendo a Assembleia Legislativa junto de nós para ouvir nossas demandas. Também fico feliz em ver a Câmara Mirim de São Bento do Sul aqui também, presente junto de nós. Muito importante a participação já dessa criançada, junto aqui nos acompanhando, que elas que vão ser o futuro desse Estado e desse país. E é importante essa participação para entendendo como funciona a política, que tem importância na vida de todos nós no dia a dia. Pois então, nós vamos começar nossa fala vindo lá do município de Papanduva. Um pedido muito sério, um pedido de condição de trabalho para nós, gestores municipais, continuar atendendo a nossos agricultores e nossos colonos. Nós, em Papanduva, é uma cidade aqui, vizinha de Mafra, com 19.625 habitantes. Temos como base de economia a agricultura, sendo dividido esse município em duas partes da agricultura. A parte que eu sempre falo do lado A da BR-116, que corta nosso município, que é a parte do agronegócio, que é a produção de grãos, soja, milho, feijão e parte pecuária e leiteira. E a parte 2, que é da 116, o lado B, que seria a agricultura familiar, a fumicultura, principalmente, que predomina, e algumas produções de hortaliças. O nosso município, hoje, apresenta 1.600 quilômetros de vias rurais, estrada de chão, cortado por mais ou menos 30 pontes, 3 a 4 serras, tendo um terreno assim bem difícil de trabalhar na área rural. E nós temos como fonte, a única fonte de manutenção dessas estradas, o cascalho, pois, como todos sabem, nossa região aqui, até como vi muito dos senhores falando da questão de logística das BRs e SCs, imaginem como é que fica as nossas estradas de interior. E nós temos que manter, nós temos que dar condição de trabalho ali para aquele agricultor, porque ele só quer trabalhar. Ele, quando chega lá na prefeitura, procura o prefeito, eles querem condição para escoar a sua produção, para tirar ela lá de dentro e chegar aos insumos, para poder trabalhar, para poder gerar renda para o seu próprio sustento. É um direito dele, o direito de ir vir, o direito de poder trazer a sua renda para dentro de casa. E ainda, indo mais adiante, além da parte econômica, eu cito a parte social. Nós temos alunos que andam 45 quilômetros de estrada de chão dentro de um ônibus para se dirigir até a unidade escolar. E nós precisamos dar garantia para esses alunos, para que eles possam estudar, para amanhã ou depois ir buscar um outro futuro, um futuro melhor. E essa é uma preocupação, deputado Antídio, não só de nós gestores, quanto dos pais. Os pais estão ali, todo pai sonha trazer dias melhores para os seus filhos, e o sonho dele está ali, dando um estudo melhor para eles. Então, é essa a nossa preocupação e o nosso pedido. Até eu vou me dirigir, vou ficar em pé agora, que nós temos a apresentação aqui do nosso... Nós trouxemos um material, até do nosso pedido, do nosso recado, que não é só um recado de Papanduva, é um recado do Planalto Norte,
porque como bem eu estava conversando agora com o deputado Marquito, numa conversa informal, ele falou que teve lá no município de Monte Castelo, e o problema é o mesmo. E eu sei que é o problema de Major Vieira, é o problema de Canoinhas, é o problema lá do nosso amigo Carlinho, lá da Bela Vista, que também eu tenho conversado muito, é o problema do prefeito de Itaiobes, é do prefeito aqui de Mafra, é um problema praticamente do nosso Planalto Norte. Até a gente ficou feliz, e agradeço mais uma vez, deputado Antídio, de trazer esse debate, e aqui em Mafra, trouxemos para o centro do problema, o que nós temos. Então, o que acontece? Vamos contar um pouco sobre Papanduva. Papanduva, nós tivemos aí um mês atrás, uma batida da Polícia Florestal e do IMA, onde interditou nossa única cascalheira que nós usava do município, devido ao licenciamento ambiental. Nós temos lá uma pedreira particular, onde nós também comprava material deles, encarecendo um pouco o custo do município. Mas ainda nós tínhamos aquela opção no passado, mas aquela mesma pedreira também já está fechada pelo IMA há 1 ano e meio, mais ou menos. Então, nós só tinha como fonte o cascalho. Recebemos a visita do pessoal do IMA, da Ambiental, onde eles interditaram. Então, Papanduva hoje está 45 dias sem nenhum material. Estamos, que nem falei com o prefeito, contando com a sorte do tempo, e graças a Deus fomos contemplados. Mas nós não podemos ficar na mão do tempo. Agora nós vamos ficar torcendo para não chover? Eu acho isso aí um absurdo. E nós tendo o material. O nosso problema está no licenciamento. Quando nós venhamos aqui, o nosso pedido é a desburocratização e simplificação das licenças ambientais. E eu quero deixar bem claro a todos, eu sou um defensor da sustentabilidade no meio ambiente. Ninguém é contra o meio ambiente aqui. Agora, nós temos que pensar também no desenvolvimento econômico e na parte social, que é nós dar condição de trabalho ao agricultor e nós dar condição e segurança para nossas crianças dirigir as escolas. E ainda vou mais além. Eu até tinha que vocês verem onde as nossas cascalheiras, o cuidado que a prefeitura tem para escolher os locais. Essa última cascalheira, a qual foi interditada, não tinha mata ciliar, não tinha mata nativa, não tinha nascente de água, não tinha nada que interferisse no meio ambiente. Eu acho que essa que é a questão, talvez, nessa sugestão que eu passo aos senhores, talvez de rever, antes de complicar tanto o licenciamento, demorar tanto a questão de demorar tanto esses licenciamentos, porque o problema, eles estão demorando até quase 1 ano, e nós não podemos esperar. Nós precisamos que seja mais simplificado. Nós já pagamos um valor por isso, e um valor também que é uma quantia razoável pelo tamanho do nosso município, fazer um desembolso. Nós estamos aí com 4 cascalheiras em processo na base de R$18 mil cada uma, para a gente legalizar, para ficar dentro da lei. Mas o problema, gente, é o prazo. Nós não podemos estar esperando tanto por isso. A gente tem urgência, a gente tem pressa. Nós hoje, eu digo assim, a nossa sorte, nosso inverno foi brando aqui, não tivemos muita chuva, mas assim mesmo, deixa eu mostrar aqui para os senhores, aqui, ó, nós temos algumas imagens recentes da pouca chuva que deu agora semana retrasada aqui, que choveu aqui, ó. Entendeu? São casos aqui que tem um pouquinho de material, mas aqui, ó, praticamente, aqui nós precisamos dar uma carga de material nesse chão aqui, trabalhar. Ele está no barro puro aqui, entendeu? Vocês vêem lá que só um Toyota passou lá, que é traçado, mas no mais aqui não tem condição. Então, assim, o pedido que a gente traz a essa Casa de Leis, que vejam por nós, derem condição para nós trabalhar, segurança jurídica, porque quando nós fomos atuados pelos órgãos ambientais, eles deixaram bem claro que não poderia se repetir, que alguém ia pagar. Agora imagina, gente, um prefeito, um vice, um secretário de obras, querendo trabalhar pelo colono, querendo dar assistência para ele trabalhar, daqui a pouco ser decretada uma prisão. Isso é um absurdo. Aonde que nós estamos, gente? Com uma pessoa que quer ajudar o outro. Então a gente pede a vocês, a essa comissão e essa casa,
que nos ajude, simplificando. Nesse estado, hoje, de Santa Catarina, que é um exemplo hoje. Nós estamos muito bem com relação aos outros na questão de dar a estrutura para quem quer produzir, para quem quer trabalhar. Isso daqui é mais um pedido. Eu tenho certeza que vocês vão estar aí. Eu estou falando pelo Planalto Norte, mas eu acho que eu tive lá na LESC há 30 dias atrás, fazendo uma visita, e levei o pedido, quase todos os deputados que eu não encontrei, não consegui, mas deixei nos gabinetes. Eu tenho certeza que vocês vão estar deixando mais tranquilo para trabalhar vários prefeitos aqui do estado de Santa Catarina. Vocês podem ter certeza. E, com certeza, com esse trabalho, com essa ajuda, nós vamos conseguir construir um estado cada vez mais forte e cada vez melhor que a nossa Santa Catarina, de um povo que só quer trabalhar. Meu muito obrigado a todos. Parabéns também por fazer a sua apresentação dentro do horário. Nós queremos agradecer também a presença da vereadora Maria Ângela Silveira Sena, de Papanduva, do vereador Adenos Uminhuca, de Papanduva, e o assessor da Câmara de Vereador, o Ricardo Rudinick. Todas as proposições, só quero fazer aqui uma devida correção e pedir a minha desculpa, que eu, quando me referi a Campo Alegre, várias vezes eu citei Planalto Alegre, é porque do lado de Chapecó tem uma cidade chamada Planalto Alegre. Daí, como eu estou aqui na região do Planalto Norte, eu juntei o Planalto com o Alegre e troquei o nome da cidade. Então, eu quero pedir aqui a minha excusa à nossa querida cidade de Campo Alegre. Então, fica aqui o meu registro, pedido de desculpa. Agora eu passo a palavra aos colegas deputados, que também peço que sejam bastante breves, em função que o nosso horário já se esgotou. Então, primeiramente, a palavra ao deputado Nilson Berlanda. Quero cumprimentar esta presidência, em seu nome, os demais colegas, as autoridades aqui presentes, senhores e senhoras. Eu estava ouvindo as dores do nosso vice-prefeito de Papanduva, e eu quero fazer uma sugestão aqui, presidente, para que, numa próxima reunião da comissão, a gente convoque a pessoa do meio ambiente na reunião dos deputados da comissão, para que a gente procure entender o porquê desse grande problema na liberação das cascalheiras. Então, é um problema que toda a agricultura sofre. Então, vamos entender o porquê que eles não facilitam. Porque o cascalho não atrapalha em nada. Eu sei que o meio ambiente tem que ser respeitado, mas, dado as proporções, eu acho que a agricultura deve usar o cascalho. E uma outra pergunta que eu deixo aqui para a mesa, inclusive para o prefeito, essa estrada boa do interior que o governador está liberando agora, será que não vai resolver parte do problema da agricultura? O que vocês encontraram nessa proposta? Porque os municípios também precisam colaborar com esse empréstimo. Tem o governo e a contrapartida do município. Vocês entendem que isso é viável, que isso vai ajudar a resolver o problema, principalmente da agricultura? Fica essa pergunta e essa sugestão para que a gente convoque, numa próxima reunião de comissão, a pessoa do IMA que libera a questão dos cascalhos, principalmente para a nossa agricultura. Perfeito. Senhor presidente. Agora a palavra está com os deputados, aí, se Vossa Excelência. Sim. Mas assim, pela sequência, o deputado Weber. Sim. Muito bem, senhor presidente, nobres colegas deputados, representantes aqui de entidades da região do Planalto Norte, sempre uma alegria poder estarmos aqui, mais próximo das pessoas, mais próximo das lideranças, das associações comunitárias que representam muito bem essa região, ouvindo, as demandas e se sensibilizando com elas, a gente podendo assim levar estas demandas de uma forma mais concreta, com mais conhecimento, junto ao governo do Estado, junto às secretarias de Estado, para ajudar a resolver as coisas mais rápido também e fazer a coisa acontecer.
que é isso que precisamos. Gerando desenvolvimento, gerando economia, com isso emprego, renda, que é o que precisamos. Economia fortalecida, povo feliz. Então, estava ouvindo atentamente aqui, tanto o representante da Alfa, da importância do segmento, do agro, da atividade do campo, dentro da nossa Comissão de Agricultura, comissão essa muito importante, assim como também ouvi atentamente o vice-prefeito Papandufo, o Cleiton. Cleiton, verdadeiramente é um sofrimento. A gente já passou por essa cadeira, já estivemos sentados do outro lado do balcão por 2 momentos, quando naquela época nós também já encontrávamos essa dificuldade da questão, na região sul onde a gente mora, não é o cascalho, mas é o saibro, é o arião, que é a mesma coisa. É barreira, tem que extrair o material, e encontrávamos também essa dificuldade. Na época, o deputado estadual, hoje federal, Cobalcini, lançou uma proposta na Assembleia Legislativa, o qual foi aprovada, infelizmente, aliás, primeiro felizmente, que aquilo ajudou muito já os municípios, na simplificação da retirada desses materiais. É lógico, não se retira de qualquer jeito, tem que ter um plano, um projeto, mas que o município, através do seu engenheiro, com a RT, responde pela essa extração de uma maneira adequada, mas infelizmente depois, Altair Silva, teve uma ação de inconstitucionalidade, é um absurdo isso, o qual tivemos de novo que implantar uma nova proposta, e foi implantada a nova proposta, porém com os valores reduzidos por ano, de cada município extrair certo valor, mas que precisa também celeridade dentro do órgão ambiental para emitir essa certidão simplificada, para emitir essa certidão de não conformidade, de baixo impacto ambiental. Então precisamos essa celeridade para minimizar os problemas. Quando se fala aqui em Estrada Boa, e o Berlanda falou, Estrada Boa Rural, ela vem de encontro ao crescimento, mas não só o crescimento, a necessidade. Nós tínhamos lá atrás, Altair Silva, o carro de boi, a charrete, a carroça, e depois veio os pequenos equipamentos, a picape, veio o caminhãozinho pequeno, veio o 1113, o Chevrolet, o Fordão. Mas hoje nós temos uma atividade no campo, que esses equipamentos não nos atendem mais. Nós precisamos de caminhões bitruque, bitrem, carretas e assim por diante. Os equipamentos aumentaram. Os equipamentos da agricultura também aumentaram, os grandes tratores. Para isso precisamos de estradas, precisamos de desenvolvimento desse segmento, oferecendo qualidade, conforto, segurança, porque depois disso tudo também chegou o ônibus escolar, que até então não tinha, era na bicicleta e ia a pé. Agora tem o ônibus escolar. Como vamos colocar o ônibus escolar na estrada, nesses milhares de quilômetros rurais que tem, sem o cascalho, sem o seixo, ou inclusive sem a pavimentação? Vale lembrar aqui que quando eu prefeito, e isso é um alerta a todos os prefeitos, que a gente valorize o dinheiro do contribuinte, sendo rigoroso na fiscalização, no controle desse dinheiro, mas buscando técnicas e alternativas simplificadas para fazer com que você faça mais com menos. E aí eu vou dar como exemplo o nosso município, que em pouco tempo nós fizemos 80 quilômetros de estrada rural pavimentada. Deputado, de que jeito? Por favor, concluir a sua fala. Muito obrigado. Simplificando. Nós mesmos fazendo terraplanagem, drenagem, os equipamentos não são o suficiente, buscando a contratação de equipamentos terceirizados, mas nós mesmos gerenciando a obra, que é o que vem em conta, Berlanda, do programa Estrada Boa Rural, que o governo do estado está dizendo que com 1 milhão dá de fazer. E eu vou dizer que tem muitos prefeitos dizendo que não dá de fazer. Dá de fazer sim, dá de fazer sim. Contrate os equipamentos, contrate o material e faça você mesmo. Gerencie a obra, que nós vamos fazer muito mais. E isso vai fazer diferença. É lógico, a quilometragem que o governo está disponibilizando recursos agora, na verdade ainda é muito pouco. Porque tem município que tem 1.000 quilômetros de estrada rural, 800 quilômetros de estrada rural. E vamos fazer aí 20 quilômetros, 15 quilômetros. Isso ainda é muito pouco, mas vai ajudar. Porque só existe o fim tendo um começo. E o começo, o governo do estado oportuniza nesse momento. Então, quero parabenizar também o governador Jorginho Melo por essa grande iniciativa, o qual vem
ao encontro daquilo que fizemos no município e que de verdade mudou a vida das pessoas, mudou a vida do homem do campo, e isso gerou alternativas e novos negócios. Sendo assim, melhoria na qualidade de vida, geração de renda, emprego, também na área rural. Então, parabéns, Berlanda, pela sua colocação, parabéns, vice-prefeito, pela sua incomodação que tem prestado aí, mas, enfim, Altair Silva, que realmente nós seguimos nesse caminho, que não tem outra receita. Essa é a receita para o desenvolvimento. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Passo a palavra ao deputado Mariquito e peço a gentileza da brevidade, já que nós estamos tomando tempo de uma outra reunião que deveria estar acontecendo e a assessoria aqui está cobrando, né, que nós respeitamos esse horário. Senhor presidente, da minha parte, vou ser muito rápido, até porque a próxima reunião é da Comissão de Meio Ambiente, a gente está com os convidados aí, e aí vai encavalando uma na outra, né? Então eu queria cumprimentar toda a mesa, parabenizar pela presença, parabenizar pelo presidente por trazer o tema. Certamente, o desenvolvimento da ovinocultura na região ele é um potencial enorme, pelo valor agregado, mas também pelo potencial da região adaptada a esse tipo de produção. Então, parabenizar o cooperativismo, que é um braço forte do nosso estado. Em outros tempos tivemos dificuldade, sim, algumas cooperativas quebraram, tivemos dificuldade, porém, o atual momento é um momento muito próspero do cooperativismo catarinense, seja na agricultura, seja no crédito, seja na construção, seja em todas as áreas que são desenvolvidas o cooperativismo em Santa Catarina. E quero, por fim, aqui me colocar, não vou me estender, à disposição, presidente Altair, pela Comissão de Meio Ambiente, para a gente fazer esse debate. Eu já tenho conversado com a ex-presidente do IMA sobre o tema, tenho conversado com o CONSEMA sobre o tema. É possível, sim, não é o bicho de sete cabeças, é possível repensar e olhar para esse tipo de empreendimento, chamado assim, pelo processo ambiental. Uma pedreira, uma fonte de extração de cascalho, ela é vista como um empreendimento que precisa passar pelos processos de licenciamento. Agora, as pedreiras cumprem uma função social, para além da função de explorar aquele recurso. Então é possível pensar num modelo que considere as pedreiras municipais como função social também, para a garantia desse material para o bem-estar, para as condições do município. Inclusive, a gente pode pensar em outras estruturas, como acontece comumente nos municípios. Não, ninguém vai tapar o sol com a peneira aqui. O município faz relação com um agricultor, extrai lá uma bica corrida, um cascalho, e em troca faz um açude para o agricultor. A gente sabe que isso é bem comum nos municípios catarinenses. Eu sou agrônomo de formação, caminho pelos municípios, sei dessa realidade. Então, é possível pensar. Eu quero me colocar à disposição, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, para fazer esse debate. Acho importante colocar junto à agricultura, trazer o IMA, trazer o CONSEMA, trazer o setor de licenciamento ambiental do IMA e dar uma discutida sobre esse assunto de acordo com essa realidade. Então, me coloco à disposição e vamos em frente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Passa a palavra ao deputado Antídio Lunelli. Cumprimentando aqui o nosso presidente, deputado Altair Silva, e cumprimentando os demais membros da mesa, dizer que esse assunto, ele é um assunto extremamente relevante e que merece ser tratado de uma forma diferenciada. Vejam os senhores como colocou aqui o nosso vice-prefeito de Papanduva, com o seu município com 1.600 quilômetros de estradas rurais, né, tendo alunos a 45 quilômetros para poder chegar a uma escola. Então, tem que ser tratado de uma forma diferente. A sugestão aqui dos demais colegas de trazermos juntos o IMA, a Polícia Ambiental, até Polícia Florestal, até porque eles têm poder de polícia, e confesso aos senhores, quando prefeito, passei por todos esses perengues, como empresário também, né? Então, fica aqui a sugestão de criarmos uma forma, uma facilitação, para que as nossas prefeituras possam atender aos seus munícipes e principalmente a fonte de renda dos nossos agricultores, que fazem a grande diferença na nossa economia catarinense. Então, parabéns ao presidente Altair, aos demais membros da mesa, ao prefeito aqui também de Monte Castelo e ao Cleitinho, né, que nós estamos aqui juntos, unidos, para encontrarmos uma solução.
Muito obrigado, senhores. Eu quero agradecer e registrar também a presença do deputado José Milton Schaeffer, ex-presidente da Comissão de Agricultura, o deputado Padre Pedro Baldiceira, o presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, que também estão aqui presentes. Agradecer, muito produtiva, e nós vamos fazer o seguinte encaminhamento, deputado Marquito, se Vossa Excelência assim aceitar, vamos agendar uma reunião conjunta da Comissão de Agricultura e a Comissão de Meio Ambiente, já convocando o presidente do IMA, as autoridades envolvidas, para nós criarmos uma solução que já tinha, mas que foi derrubada, que era o processo simplificado, para nós encontrarmos agilidade para atender a demanda que não é só de Papanduva, mas sim de todos os municípios catarinenses. Então, agradeço muito a presença de todos, o debate na reunião de hoje. Tenho certeza que nós saímos com muitas tarefas para trabalhar soluções nos próximos passos da atividade da Assembleia Legislativa. Então, nosso muito obrigado. Estamos sempre à disposição, e a participação dos senhores deputados e de todos os convidados que falaram na manhã de hoje. Está encerrada a reunião da Comissão de Agricultura. A todos, um bom dia.